Glórias a Deus, a todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Vamos colocar pessoalmente, então, vamos fazermos uma oração juntos. Fechamos nossos olhos, falamos com Deus. Altíssimo Deus e amado Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos em podermos expressar, falar da Tua Palavra. Que a Tua graça e a Tua bênção venha se multiplicar no nosso coração, nossa vida, através do conhecimento da Tua Palavra e de tudo aquilo que tens para cada um de nós. Graças te damos, ó Senhor, por essa oportunidade, por esta bênção e graça que temos em estar aqui. Entregamos tudo nas Tuas mãos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Vamos dar continuidade, então. No mês passado nós paramos no capítulo 27, né? Agora vamos seguir então, capítulo 28. Isaías, capítulo 28. Ai de Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel. Ai dessa bela cidade que fica acima de terras boas. Os seus moradores estão embriagados, e a beleza da cidade desaparece como uma flor que murcha. O Senhor vai enviar um homem forte e valente. Ele virá como uma chuva de pedra, como uma tempestade destruidora, como violentas trombas d'água. Ele arrasará tudo. Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel, será pisada. A bela cidade que fica acima de terras boas, cuja beleza desaparece como uma flor que murcha, será como o primeiro figo maduro do verão. Logo que amadurece, alguém o apanha e come. Naquele dia, o Senhor Todo-Poderoso será como uma bela coroa de flores para a gente do seu povo que ficar com vida. Aos juízes ele dará o desejo de fazer justiça, e aos que defendem a cidade contra o inimigo ele dará coragem. Mas há outros que também andam tontos por terem bebido muito vinho, que não podem ficar de pé por causa das bebidas. São os sacerdotes e os profetas que vivem embriagados e tontos. Os profetas, quando recebem visões de Deus, estão bêbados. E os sacerdotes também, quando julgam os casos no tribunal. As suas mesas estão cobertas de vômito. Não há um só lugar que esteja limpo. Eles falam mal de mim e perguntam: a quem é que esse profeta está querendo ensinar? Será que ele pensa que vai explicar a mensagem para nós? Será que somos bebês desmamados há pouco tempo? Ele está pensando que nós somos crianças e quer nos ensinar o beabá. Se vocês não quiserem ouvir o que eu digo, então o Senhor falará com vocês por meio de estrangeiros que falam uma língua estranha. Há tempo eu disse a vocês: Deus lhes dará descanso, Ele lhes dará segurança. Aqui vocês estarão seguros. Mas vocês não quiseram ouvir. Por isso o Senhor vai ensinar-lhes o beabá, como se vocês fossem crianças. Então vocês tentarão andar, mas cairão de costas, serão feridos, cairão em armadilhas e serão presos. Autoridades de Jerusalém,
Homens orgulhosos que governam esse povo, escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês dizem: fizemos um acordo com a morte. Já combinamos tudo com o mundo dos mortos. Portanto, quando vier a terrível desgraça, nós não sofreremos nada. Mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que a desonestidade os protegerá. Por isso o Senhor Deus diz: estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto: quem tem fé não tem medo. Como prumo usarei a justiça, e a honestidade será a minha medida. Os abrigos em que vocês confiam não são seguros. Eles serão destruídos por chuvas de pedra, serão arrasados por trombas da água. O acordo que vocês fizeram com a morte será anulado. O que vocês combinaram com o mundo dos mortos será desfeito. E quando chegar a terrível desgraça, ela os arrastará como se fosse uma enchente. Todas as vezes que chegar, ela os arrastará. Chegará todos os dias, de manhã e de noite. Cada mensagem de Deus trará um novo pavor. Vocês serão como o homem de que fala aquele provérbio: a cama é tão curta que ele não pode se deitar. O cobertor é tão estreito que não dá para ele se cobrir. Pois o Senhor vai se levantar, como se levantou no Monte Perazim. Ele vai ficar irado, como ficou no Vale de Gibeão. Ele vai realizar o seu plano misterioso, vai fazer o seu trabalho estranho. Portanto, parem de zombar. Senão, as correntes que os prendem serão apertadas ainda mais. Pois ouvi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenar a destruição do país inteiro. Escutem o que vou dizer. Deem atenção à minha mensagem. Um homem que está preparando o terreno para semear trigo não gasta todo o seu tempo arando a terra, cavando e remexendo nela. Depois de ter aplanado a terra, ele semeia o endro e o cominho e planta o trigo, a cevada e outros cereais nos lugares certos. Ele faz tudo direito porque Deus o ensinou. E no tempo da colheita, ele não usa um instrumento pesado para debulhar os grãos de endro e de cominho. Pelo contrário, ele usa varas pequenas e leves. Quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar os grãos. Ele sabe passar a carreta por cima das espigas, sem esmagar os grãos. Esse conhecimento também vem do Senhor Todo-Poderoso. Os seus planos são maravilhosos e ele é sábio em tudo que faz. Oh, glória a Deus. Olha só então. Vamos a continuar aqui, capítulo 28. O anúncio do castigo de Efraim e de Judá por causa da sua impenitência. Aí eu coloquei ali o significado da palavra impenitência. Característica ou estado de impenitente, qualidade de quem não demonstra arrependimento. Sem arrependimento, ação de persistir no pecado, insistir no erro.
Ai dos moradores, ali no versículo 1, ai dos moradores de Israel, seus líderes mais importantes se tornarão como bêbados, não ouvindo os avisos de Deus. Do 2 ao 4, Deus enviará um anjo forte que trará grande destruição a Israel, e uma coroa ou flor, referindo-se a Samaria, inimiga de Judá. Então, uma das características que Deus está condenando no povo, né, e a gente pôde escutar ao longo do texto também, é que eles se consideram sábios. Ou seja, aqui Isaías, ele não está pregando para ímpios, ele está pregando para crente. E isso sempre foi um problema. Quando o evangelho de Deus ele começa a ser repregado, é que a encrenca ela começa a acontecer. A gente vive um tempo hoje que dificilmente existe alguém no Brasil que ainda não ouviu falar de Jesus Cristo, que não ouviu falar da palavra de Deus. A Bíblia aqui no Brasil hoje ela é pregada amplamente por dezenas de canais de TV aberta, disponíveis 24 horas por dia de graça para todo mundo. Qualquer pessoa com uma televisão tem um canal, seja da HIT, seja de outros tantos, que pregam a palavra dia e noite. Até há pouco tempo tinha aí em um dos canais no horário nobre, o R.R. Soares pregava a palavra de Deus à noite. Ou seja, então não tem mais ninguém que não conheça. Então nós entramos já no ritmo aqui no Brasil, onde nós estamos falando aquilo que o povo já conhece. Nós estamos falando aquilo que o povo já ouviu. Nós estamos repregando o evangelho aqui. E isso é uma grande dificuldade, porque a gente sempre se debate quando tu começa a falar para pessoas que acreditam que já sabem, e esse é o problema, né? Elas não sabem, elas acreditam que já sabem. Né? Elas não sabem, elas acreditam que conhecem tudo. É que acabam rejeitando quanto fala, acabam rejeitando quanto diz. Você fala, e isso é rejeitado por elas. Elas não ouvem, elas não escutam, porque elas têm certeza. Nós estamos certos, eu estou certo, eu conheço a verdade, eu conheço a palavra, até que morre e se depara com o outro lado. E aqui Deus, ele está demonstrando esse descontentamento com esse tipo de pessoa. Esse capítulo 28, ele está trabalhando esse tipo de pessoa. Pessoas que já conhecem a verdade, que já ouviram falar, insistem no pecado e ao ouvirem a verdade, rejeitam porque acreditam que estão certos. Aqui o texto está demonstrando que a única forma de Deus trabalhar com esse tipo de pessoa é através do castigo e da punição dura e severa. Tem que literalmente passar a vara. Não existe outro meio, não existe outra forma de conseguir reverter esse tipo de situação. Então aqui no versículo 1 ele diz que os cabeças, os líderes dessas pessoas se tornarão como bêbados, vão ficar completamente perdidos diante da situação que vão viver. Do 2 ao 4, ele demonstra que dá para baixar um pouco, não sei o que houve lá que subiu. Do 2 ao 4, ele está demonstrando que... Vamos ver se melhora. Hoje de manhã eu vi que os cabos de elétrica lá estavam dando mau contato, ligava e desligava os equipamentos lá hoje de manhã. Não sei se não foi isso. Tá. Olha só, então Deus enviará um homem forte que trará grande destruição a Israel. Ou seja, não é da vontade de Deus ter que destruir e punir os seus. Não é da vontade de Deus punir aqueles que estão indo à igreja, que de um jeito ou de outro estão buscando a Deus. Porém, o grande problema é que se Deus ele vai ter piedade eterna, a pessoa está toda no erro, toda torta. Mas eu estou na igreja.
Ah, mas eu estou na igreja. Se Deus vai ter piedade dessas pessoas de forma eterna, essas pessoas vão acabar induzindo todos os demais a cometerem o mesmo erro, porque se Deus está sendo bom com elas, então vai ser bom comigo também. Então a piedade nós já vimos em muitos outros momentos. Lá em Coríntios nós estudamos isso ao longo da primeira temporada da série Atitudes, que a paciência de Deus tem limite. Deus ele colocou limite para a sua paciência. Porque Deus, mas Deus é amor? Claro que é. E é justamente por isso que através da sua palavra, ao escrever a Bíblia, ele colocou limite para o seu próprio amor e para a sua própria piedade, assim como ele colocou limite para o tempo que ele concedeu de vida para a terra. Ele colocou limite em tudo isso. Limite. E por causa disso, por existir este limite, a salvação não está disponível eternamente para mim e para você. Ela está disponível por um tempo. E aqui ele está anunciando que a paciência dele com essas pessoas ali de Israel, de Judá, a paciência dele com este povo está terminando. Olha lá do 5 ou 6. Ao restante do povo que ficará vivo, dará aos juízes o desejo de fazer justiça. Novamente vemos indicação de um período de fartura. Do 7 ao 8, a bebida forte, o vinho, leva até os profetas e sacerdotes ao erro, à imundícia. Olha lá o versículo 7 e 8. Que nós vimos aqui, mas também estes erram por causa do vinho e com a bebida forte se desencaminham até o sacerdote e o profeta. A Bíblia alertando o problema da bebida. Muito se fala no meio do cristianismo hoje do beber socialmente. Que um pouquinho não faz mal a ninguém. Mas a Bíblia está alertando que aqueles que erram, ou seja, que seguem o caminho da bebida forte, do vinho, e esse tipo de comportamento, a bebida, tira do caminho certo até profeta. Então tu imagina. Deixa eu ver se na outra tradução aqui ele faz algum destaque sobre isso. 28. Não comenta nada além. Então ele traz esse alerta. Por que desde os primórdios do Evangelho, uma das práticas adotadas pelo verdadeiro cristão é não beber nem cerveja ou nenhum outro tipo de bebida que contenha álcool. Isso é padrão, é regra. Quem realmente quer se aproximar de Deus tem que abrir mão da bebida alcoólica, abrir mão disso. Porque se você adotar esse tipo de princípio de beber, mas eu não ando caindo que nem diz o texto. Amado, o cair é o resultado final da situação, não o começo. Nenhum bêbado começa tomando porre no primeiro gole. O problema é que aqueles que erram por causa do vinho e com a bebida forte se desencaminham. Ou seja, a bebida ela tem esta força de desencaminhar, de te conduzir pouco a pouco a um caminho diferente do caminho certo. Então guarde bem isso. Mas também estes erram por causa do vinho e com a bebida forte se desencaminham. Se desencaminham, sai daquilo que é certo e daqui a pouco estão caindo de bêbados. Então é um perigo isso. Então a quem realmente quer ser um cristão de verdade tem que abrir mão da bebida alcoólica. Isso não te faz falta. Isaías já estava alertando aqui no Antigo Testamento. E ainda tem crente, mas um pouquinho não faz mal nenhum.
Como não faz se a bebida está... A Bíblia está trazendo alerta sobre a bebida, que ela te desencaminha. Desencaminha. Um pouquinho só não faz mal. Como se a bebida te desencaminha? O texto está sendo bem claro com relação a isso. O cair de bêbado é só uma questão de tempo. A bebida vai trabalhar isso em você e a Bíblia está alertando sobre isso. Então, a bebida forte, o vinho, leva até os profetas e sacerdotes ao erro, à imundícia. Embriagados até mesmo de orgulho, rejeitam os avisos de profetas, pois não se consideram como crianças desmamadas que precisam de ensinamento. Aí essa maior encrenca de lidar com pessoas que já conhecem o Evangelho e optam em seguir caminhos onde elas são livres para fazer tudo o que querem, são livres para beber, são livres. Se você tentar alertar esse tipo de pessoa, eles não vão te ouvir, porque eles vão dizer que são profetas e conhecem tudo. Não há outra forma de Deus trabalhar com esse tipo de pessoa, quando o ser humano chega neste nível, se não for na porrada. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Se não for com castigo, com desgraça, com sofrimento, ele não consegue reverter esse tipo de situação. E Israel aqui estava justamente nessa situação. Israel estava nessa situação, Judá estava nessa situação. A bebida fazia parte do dia a dia deles. O pecado fazia parte do dia a dia deles. Outros textos falam, quanto mais se multiplicam os profetas no meio de vós, mais se multiplica o pecado. Tu olhava para Israel, o mundo era de profeta, mas tudo no pecado, tudo na bebida, tudo no vinho, tudo faceiro, tudo alegre, de bem com a vida. Nossa, tem uma vida que Deus nos deu. O profeta lá disse que vai acontecer um monte de desgraça com nós. Mentira dele, tá tudo com o diabo. Aqui Isaías, já falavam disso de Isaías. Isaías está dizendo que Deus vai nos punir. Vai nada, mentira dele. É a mesma conversa sempre. Aqui no nosso tempo, ao longo desses 39 anos que eu estou nesse ministério acompanhando o trabalho dos meus pais, nossa, quantas dezenas de vezes a gente já ouviu esse tipo de situação. E os maiores problemas que nós tivemos ao longo dos anos no nosso ministério não foi com ímpio, foi com crente. O nosso espinho sempre foi o crente. O ímpio não, o ímpio nos dava água e luz quando os crentes cortavam a nossa água e a nossa luz. O grande problema sempre foi o ímpio. Aqui Isaías está falando desse tipo de pessoa, que conhece muito, porém o seu coração se encheu de orgulho. E era um povo que tinha motivo para se tornar orgulhoso. Dinheiro eles tinham em quantidade. Bênçãos eles tinham em quantidade. Viviam aqui um tempo do reinado, uma das épocas mais fartas e de progresso que a nação de Israel e Judá já tinha vivido. Eles estavam vivendo assim, literalmente sentando no ouro. Era um tempo assim de grande fartura, de grande progresso, de grande desenvolvimento, né? Quem sabe aquela história do rei que contava nos livrinhos, que tudo que tocava ele virava ouro, né? Você já deve ter escutado essa história, né? Quem sabe veio daqui, né? Porque Israel estava vivendo esse momento, Judá estava vivendo este momento. Tudo que toca vira ouro, tudo que toca vai para frente, tudo que toca desenvolve e faz e acontece. Aí aparece um louquinho de Isaías. Deus está descontente com vocês. Aí eles olham na volta. Da onde, mentiroso? Da onde?
Beber socialmente um pouquinho não faz mal nenhum. Faz, não faz, olha para a nossa vida. E Isaías brigando com essa gente, não é em vão que dizem os historiadores que aquele que Hebreus aponta que foi cerrado no meio, foi ele, que foi pendurado de cabeça para baixo e cerrado no meio. Tudo gente boa. Deus me livre dessa gente, né? Enfim, né? Eu sempre digo, eu não quero o mal de ninguém, mas entre eles e eu, que vai eles, né? A gente não é tão convertido assim, né? Então veja o perigo que nós temos que tomar cuidado quando a gente vive momentos de muita bênção. Eu creio que esse é um dos momentos que a gente se torna mais frágil diante de Deus. Porque quando a gente não está tendo problema na vida, mas tudo está dando certo de maneira extraordinária, espiritualmente a gente tende à acomodação. E com a acomodação, nós já vimos... Pode? É errado. A Bíblia alerta em diversos momentos É que a gente vive no Brasil hoje um evangelho facilitado. O que é que se busca hoje? Hoje em dia, o trabalho que se faz no meio cristão hoje é de quantidade, não qualidade. O importante é eu ter 10 mil pessoas num culto. Se estão indo para o céu ou para o inferno depois, é com Deus o negócio. O importante é eu lotar a igreja. E esse fenômeno, esse evangelho facilitado, ele conseguiu de fato alcançar grandes multidões. O grande problema dele é que ele está levando o cristão em massa para o tormento, porque a porta continua estreita. Esse é o problema. Agrada aqui. Temos igrejas de homossexuais no Brasil, pastores homossexuais, que estão pregando a Bíblia. Eu li o estudo de um desses pastores, do fundador de uma dessas igrejas. Amado, se tu não conhece muito bem a Bíblia, tu concorda com ele. Muito bem fundamentado. Se tu não conhece a Bíblia mesmo, tu é enrolado facilmente. Estou falando homossexualismo. Eu digo, cada um pode ser o que quiser na vida. Agora, se quiser entrar no céu, a verdade é uma só. Aqui cada um pode fazer o que quiser, pode beber à vontade. Um copinho, 2 copinhos, 3 copinhos, cada um é livre para fazer o que quiser. A Bíblia diz, não faz. Não faz. Quando Deus escolheu, por exemplo, os sacerdotes, que eram aqueles que deveriam se preparar para serem santos, pois somente ele tinha a liberdade de uma vez por ano entrar no lugar santíssimo. Ele não podia beber, nem um copinho. Quando Deus escolheu João Batista, Novo Testamento, para abrir o caminho do Senhor, uma das exigências, não beber. Sempre foi uma exigência de Deus. Quando ele escolheu pessoas para serem instrumentos às mãos deles, uma das características é não beber. Outra escolha. Então eu digo, cada igreja tem a liberdade, o seu pastor, de guiar da forma que quiser. E eu não tenho o hábito de criticar a igreja nenhuma. Quando eu falo de conhecimento de Bíblia, não para levantar crítica de igreja essa ou aquela. Eu acho que cada pastor cuida do seu rebanho, né? Eu digo ao meu povo, na minha igreja, não bebam. Nada, nada, nada. O problema do pecado grande, tu não começa cometendo um pecado grande, tu começa cometendo pecados pequenos. Aqui o povo chegou num ponto de estar fazendo acordo com a morte e o inferno. Já estavam fazendo acordo até com o diabo já. E eles não começaram dessa forma, eles começaram com coisas pequenas. Foi pouco a pouco. O diabo sempre minou o coração das pessoas, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. É de pouquinho em pouquinho que ele entra. Não é de grandes coisas.
Jesus, quando fala sobre isso, fala sobre a conversão a Nicodemos. E estamos falando de um homem que conhecia muito a Bíblia, que conhecia muito a lei. E Jesus diz para ele: Nicodemos, te é necessário nascer de novo. Poxa, se ele que conhecia tinha que nascer de novo, imagina eu e tu. Então essa é a realidade de hoje. A gente vive este evangelho facilitado, extremamente fácil. Eu, nas minhas orações, eu já falei para Deus que eu amo pregar a palavra dele e vou pregar de todas as formas, em todas as línguas que eu conseguir e puder alcançar. Agora, eu não tenho esperança nenhuma de ganhar uma alma sequer. Porque o evangelho que eu prego, o mundo de hoje não quer isso. Ninguém quer isso. Eu prefiro ter 20, 30 na igreja que está indo para o céu do que 10 mil indo para o inferno. Só que não é esse o evangelho que está aí hoje, que quer hoje. Eu digo para o Senhor: Senhor, se tu não fazer alguma coisa que possa mostrar para o mundo que aquilo que a gente prega realmente é o que tu quer, não vai salvar ninguém. Porque esse evangelho que a gente prega é difícil demais. Ninguém quer isso. Imagina você sentar na roda de amigos e não beber. Isso aí é loucura para o crente de hoje. É loucura. Ninguém faz mais isso. É o que falam hoje do pecado. Eu vou cometer o pecado que não é pecado. Eu vou cometer o homossexualismo. Mas ele não é mais pecado. Que nem eu vi esses dias duas mulheres que são casadas e qual é o conselho que o pastor ou pastora dela lá disse? Não, isso é fácil resolver. Se batiza. Os pecados estão perdoados e você sai com a vida de vocês. Esse é o evangelho de hoje. Mas não vão continuar no homossexualismo? Mas o pecado está perdoado. Cara, não tem, entende? Então nunca vai dar certo pessoas que pregam desta forma com aquilo que eu prego aqui. Eu vou continuar com 20 e 30, não tem como ser diferente. Porque eles estão pregando um evangelho que aprova tudo. Foi hoje de manhã eu recebi um texto que a pessoa citando um versículo da Bíblia, muito bem colocado, e aí colocando no final, porque no momento que os seus pecados estão perdoados, algo do tipo assim. E se depois ficar provado que tu realmente tinha pecado, tu não pode ser julgado de novo porque tu já foi perdoado. Eu disse, nossa, que nó que deram na Bíblia agora. Ou seja, em outras palavras, até citou o exemplo da justiça. Se eu for lá no juiz e ele falar que eu sou inocente, e depois ficar provado que eu sou culpado, eu não posso ser mais condenado porque eu já fui antes inocentado. E aí citam um versículo da Bíblia para explicar isso. Da onde isso? Primeiro, da onde que Deus vai inocentar um culpado? Não existe isso. Então, ou seja, eu comecei minha manhã lendo essas pérolas. Claro que é um amigo que eu gosto muito, eu nem respondi, porque senão não vai dar certo. Eu digo, cada um acredita no que quiser e no final que Deus julgue cada um. Agora, amados, está se brincando demais com o evangelho. E Deus está alertando sobre isso. E nós estamos vendo aqui quase que uma réplica desse tempo de Isaías para o nosso tempo de agora. E aí quando Deus fala que ele está descontente com o Brasil, que vai se levantar aqui no Brasil e vai matar 1/3, quando eu falo isso, diz que eu estou louco. Aí no momento que acontecer, vão dizer que Deus é ruim. Mas quando ele diz não bebe, estão tudo reunido tomando seu copinho feliz da vida. Quando ele diz não abandona o pecado, larga o pecado. Mas um pouquinho não faz mal. Tu não pode pecar. Não, mas eu já me batizei, eu estou salvo. Entende?
Todos os meus pecados já foram perdoados e se já foi perdoado, não pode me cobrar mais. Mas tu continua no homossexualismo. Não, mas meu pecado já foi perdoado. E se Deus ele perdoou, ele não cobra mais. Mas tu não saiu dele. Entende? Aí a gente fica discutindo em cima disso, porque as pessoas não querem abandonar o pecado, elas querem continuar no pecado. Porque o pecado, na verdade, nunca saiu deles. O problema do mundo é que ele nos contagia demais, ele nos contamina demais. Por isso que a Bíblia diz, é necessário nascer de novo. Porque quando tu experimenta o mundo, o desejo, o prazer, o gosto, a saudade, sempre vai estar dentro de ti. Sempre vai estar dentro de ti. E você vai lembrar daqueles momentos, que saudade. Mas é pecado. Mas era bom. Por isso a Bíblia diz, tu precisa nascer de novo. Senão esse amor pelo pecado não vai sair de ti. E isso mais cedo ou mais tarde, em muitas pessoas, vai trazer consequência. Vai trazer consequência. Elas vão acabar caindo de novo. Porque o pecado não saiu deles. Está aqui dentro ainda. E aqui Isaías está alertando esse povo. Desperta, desperta. Vai acontecer muita desgraça na vida de vocês. Vai nada. Tu está pensando que a gente é criança, que não sabe o que é certo e o que é errado? Está querendo falar com nós como se estivesse querendo nos desmamar de novo. Isaías, está querendo nos ensinar o ABC. Mas tudo isso a gente já sabe. Ou seja, e aí vira em discussão e não resolve nada. Então, o pecado, ele consegue cegar, ele consegue enganar. E a gente vive um momento no Brasil onde isso se tornou quase que uma regra. O pai mesmo lá na ASMEB mesmo, já arrumou muita confusão lá com muito pastor por causa disso. A ministra que acompanhava bastante lá. Esse negócio do cair pelo poder de Deus, arrumou confusão por causa disso. Vai falar para uns pastores, ora e expulsa que é diabo. Não, é o Espírito Santo. E ele fala ainda, né? Ele gosta de incomodar. Então, nós vivemos um momento onde é que é quase que regra geral. Aonde passa, as pregações, os grandes pregadores, boa parte deles que eu vejo os dias na internet, é só grito e berro. Porque não adianta pregar contra o pecado. Se ele pregar contra o pecado, ele fica sozinho. Então ele consegue pregar para a multidão, que jeito? Cheio de bênção para casa. Isso é pregação de hoje, cara. E aquela multidão berrando e gritando, feliz a vida, né? Glória, estamos indo tudo para o inferno. Eita, coisa séria, né? Isso a dificuldade de pregar a verdade hoje é quando você não concorda com esse tipo de prática, esse tipo de comportamento, você é muito criticado por isso, né? Como extremista ou qualquer outra coisa diferente disso. Então, é um tempo difícil. Alguma coisa Deus vai ter que fazer, porque senão nós que pregamos, que lemos a Bíblia versículo por versículo, estudamos versículo por versículo, que acabamos tendo uma opinião completamente diferente, não vamos sair do chão nunca. Eu digo, eu me salvando tá bom. Se Deus está contente assim, para mim também tá ótimo. Agora, e o resto? E esse mundo todo? Vai se perder tudo então? Não vai salvar ninguém? Eu diria que hoje a gente vive um tempo onde o cristão ele se tornou uma salada de fruta. Ele já ouviu tanta coisa, que ele não sabe mais ao certo em que acreditar, porque ele não conhece a verdade. Porque ele não lê a Bíblia. Então, o cristão de hoje é uma característica, ele não lê a Bíblia. Ele não lê porque se ele lê, ele vai descobrir que está errado, e ele não quer descobrir que está errado, então para não estar errado, ele não lê a Bíblia, porque ele não sabe a verdade, e aí ele pode achar que está certo. E então, se tu fala alguma coisa diferente, você é criticado por isso, né? Mas
questão não são as críticas que a gente recebe. Por mim, pode falar mal à vontade de mim, só não esquece de marcar meu canal, Bispo Leandro Leão. E eu me salvando no final, amém. Agora, uma crítica que eu tenho escutado do Espírito Santo constantemente, diversos profetas, é que hoje existem muitos pastores pregando a mentira, que estão ensinando o povo que é errado. E o povo gosta, claro, porque o povo não quer sair do erro, ele quer continuar no pecado. Ele quer alguém que o justifique. Né? Ele quer alguém que, como aqui o povo, lhe justifique, ou seja, querem fazer um pacto com a morte e fazer um pacto com o inferno. Como é que tu faz um pacto com a morte? Como é que tu faz um pacto com o inferno? Né? Por exemplo, aquilo que a irmã Daiane estava comentando. Deus não olha para a tua sexualidade, tu pode viver do jeito que tu quiser, que ele não dá bola. Ou seja, ela fez a pessoa fez um pacto com a morte, vamos dizer assim, né? Ela fez um pacto com Deus, né? Eu continuo no erro, tu continua me amando e vamos todo mundo ser feliz junto, né? As pessoas não têm fé para dizer para esse copo d'água, sai daqui e vem para cá. Ninguém faz isso hoje. Não estou falando em mover uma montanha. Eu estou falando em mover um copo d'água. Ninguém consegue fazer isso. Mas elas acreditam que vão resolver todos os seus problemas na vida com uma oração. Amados, se eu tenho fé, é muito pequenininha. Eu não consigo mover o copo d'água. Eu sou realista. Por isso, quando eu quero alguma bênção, eu oro muito. E eu já tomei tanta porrada que eu parei de pedir elas. Porque toda vez que eu dizia para Deus, Senhor, eu quero tal coisa, dava errado. Eu disse, bom, se é para mim orar, para pedir uma coisa, para dar errado, não vou pedir mais nada. Já quieto então, né? Pelo menos eu sofro menos. Quem sabe é falta de fé minha? Talvez. Né? Mas não peço mais nada. Porque toda vez que eu tive um sonho, eu tive desejo de alguma coisa, deu errado. Não. Chega. Não vou pedir mais nada, não vou sonhar com mais nada. Vou viver um dia depois do outro, vou pregar a palavra, eu me salvando no final, tá bom. E não vou pedir salvação, que vai que dá errado também. Sabe, então, nós vivemos um tempo onde as pessoas não têm fé nenhuma, e isso é compreensível, porque elas não lêem Bíblia. E uma das características é quem tem fé precisa... A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve, se você não aprende, você não tem fé. Mas é claro que o crente de hoje, ele não tem coragem de dizer isso. Eu não tenho fé. Aquilo que eu acabei de falar aqui é loucura, ninguém fala isso. Tu tem fé? Eu tenho fé, eu tenho fé. Todo crente fala que tem fé. Uma pergunta, então move esse copo d'água. Tu vê. Eu não falei para mover uma montanha. Estou falando para mover um copinho d'água. Não? Cadê a fé? Eu diria, em tudo que eu faço, eu procuro ter equilíbrio. Eu busco sempre equilíbrio em tudo aquilo que eu faço, nem de mais, nem de menos. Né? A gente comete os nossos erros de caminhão. Porém, eu tenho a capacidade de dizer para mim mesmo, eu estou errado nisso, eu tenho que mudar. Eu tento mudar, eu tento ser melhor a cada dia. Né? Não julgo os outros, que os outros fazem, problema deles, se vão para o céu, se vai para o inferno, não sei, não tem nada a ver com isso. Eu quero saber de mim. Né? Dinheiro não diz nada, que nós estamos estudando justamente um período onde o povo tinha muito dinheiro, muita fartura, muita abundância, muito abençoado, e Deus estava completamente descontente com eles. Tanto é que, alguns anos depois, virou tudo em pó. Virou tudo em pó. Nem o templo foi poupado. Foi tudo arrancado do chão. Tudo tem um tempo. Né? A nossa vida aqui na terra, Deus quer que a gente tenha fartura, que a gente tenha abundância. Né? Alguns hábitos
né? Como o irmão Patrick estava falando, a gente pode ir mudando ao longo da vida, né? Porque tem gente que coloca tudo a culpa no diabo, né? Ah, porque o devorador está lá em casa, porque o devorador está lá em casa. Oh, Deus, repreenda o devorador. E aí, quando Deus olha para baixo, se eu repreender o devorador, eu vou ter que te tirar daí. Porque o problema lá da casa não é o diabo, é a pessoa que não consegue olhar para um cartão de crédito. É a pessoa que não consegue pegar 10 pila e botar numa poupança. Corre por 1,99. Recebe de manhã, de tarde não tem dinheiro mais. Ah, porque o devorador está lá em casa, então para de gastar que o devorador sai. Se lançar o potinho novo com florzinha na frente, corre comprar o jogo de potinho porque tem florzinha na frente. Tá que nem antigamente com as latas. Lançou um jogo de lata vermelha, no mês que vem é azul, troca todas as latas porque a outra azul é mais bonita. Então tem gente que não pode ter dinheiro, corre gastar, chega a dar coceira na mão, né? A pessoa só se sente feliz quando está na miséria. Na miséria. É que nem um senhor que uma vez eu tentei ajudar, 60 e poucos anos, era pelo menos um morador de rua, né? Veio aqui umas 2 vezes na igreja, sentei com ele, acho que 1 ou 2 vezes aqui na frente da igreja, conversei para ele, acho que mais de 1 hora, uma vez, um domingo de tarde. Ele chegou aí, queria ir no banheiro, fedendo sempre, que era um horror. Chamar de fedorento era até elogiar. Horrível. Mas sentei do lado dele 1 hora, conversei com ele. 1 hora. Até entrei em contato com a prefeitura para tentar ajudar ele, né? Falei com o Denis, falei com a psicóloga da prefeitura. Até a psicóloga me mandou uma mensagem depois, me ligou dizendo: pastor, a gente já tentou ajudar ele. Ele tem até família aqui. Só que quando tu vai tentar ajudar, ele muda de região na cidade que é para não ser ajudado. Ou seja, ele quer continuar assim. Então tem muito crente que gosta da vida que tem. Como o texto vai estar dizendo ali, vai estar falando da imundícia. Deus, quando olha para a vida desse crente, enxerga assim. Não tem nada limpo, é tudo imundo. Deus está tentando ajudar. Deus está tentando alertar. Quando a gente estudou Provérbios, a gente aprendeu, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Eu digo, o que eu ganho se um inimigo meu morrer? O que eu ganho com isso? Não ganho nada. O que eu ganho se uma pessoa que me fez o mal morrer? O que eu ganho? Nada. Nada. Eu não tenho prazer na desgraça. O meu prazer é na bênção. Mas é complicado, né? Então veja que as pessoas tendem ao pecado, né? O início do pecado já aqui, o comecinho do afundamento, sempre tinha um copo de bebida no meio. E foram vários momentos que a Bíblia alertou sobre isso. Quando a pessoa começa a ir para o caminho da ruína e da desgraça, começa lá com um copinho na mão. É um problema isso. Então, eu digo para vocês, não façam isso. Cada um é livre para acreditar no que quiser. Mas toda vez que a Bíblia fala de bebida, fala de desgraça. Nunca foge disso. Então, bebida, orgulho, essas duas coisas junto, a pessoa rejeita os profetas, rejeita a palavra, porque não se considera como uma criança que precisa ser ensinada. Eu já conheço a verdade, eu já conheço a palavra. Que nem aquele que há um tempo atrás morreu, numa segunda-feira à noite, tinha certeza que o dia que morresse ia para o céu. Morreu e foi para o tormento. Não foi nem para a escuridão, ele foi para o tormento direto. Então, cuidado, olha, o inferno está enchendo por causa disso. As pessoas são teimosas. A Bíblia diz, não faz. Mas lá na igreja disse que pode. Amado, o dia que tu morrer, tu não vai ser julgado pelo teu pastor, tu vai ser julgado por Jesus Cristo. E a Bíblia que ele usa lá não foi mudada ou alterada. Então, cuidado. Salvação é individual. Mas se o pastor disse... Isso cuidado com isso.
Você, quem sabe, está assistindo essa gravação, muito cuidado com isso. Ah, mas se o pastor disse que eu posso e eu errar, é culpa dele. Amado, a única coisa que vai acontecer é o diabo enfiar tu e o pastor junto no mesmo buraco. Não existe justificação para pecado. Não existe isso. A salvação é individual, não é coletiva. Cada um vai prestar conta dos seus pecados. Ah, mas ele disse que eu podia. Maldito o homem que confia no homem. Não está na Bíblia? Hã? Então, olha, cuidado, né? Cuidado. Olha lá e continua, do 10 ao 12. Como não querem ouvir, virá outro que fala outra língua para vos ensinar os caminhos corretos. O apóstolo Paulo também usou este texto para explicar sobre o dom de línguas. Olha lá, ó. 1 Coríntios capítulo 14, 21 e 22. Não sei se depois eu botei em tamanho maior. Não. 1 Coríntios 14, 21 e 22. Vamos ver o que ele diz lá. Então, Deus sempre tenta nos alertar através da linguagem do amor. Sempre. Sempre, sempre. Ele usa o profeta, ele fala, ele avisa, ele alerta. Até que chega num ponto, já que a linguagem do amor não adianta, então ele usa a linguagem diferente. Aí entra a morte, entra a desgraça, entra o sofrimento. Então tem que tomar cuidado com isso. 1 Coríntios 14, 21 e 22. 14, 21 e 22. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Ou seja, então Deus fala, Deus alerta, mas ele já sabe, ele não vai ouvir. Porque a profecia, a palavra de Deus, ela é ensinamento, ela é guia para o fiel. O infiel, ou seja, aquele que está sendo conduzido para a bebida. Soma isso o orgulho. Tem bebida e orgulho no meio? Só aí se Deus descer do céu e falar, a pessoa não aceita. Olha lá no 23 também. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Então, nós vemos que Deus, ele usa de todos os meios para ajudar e alertar. Quando uma pessoa morre em desgraça, em sofrimento, acontece algo grande na família, que traz muita dor, traz muita tristeza, diga, Deus não fica contente com isso. Nunca ficou. Agora tenha consciência, Deus tentou avisar por diversas vezes em outros momentos, e aquela pessoa, aquela família não deu ouvido. Estamos vendo aqui, muitos profetas Deus levantou para alertar Judá. Muitos, Isaías foi apenas um deles. Muitos profetas o levantou para avisar. Não creram. E isso, tá, mas se Deus sabia, porque o apóstolo Paulo fala isso, a profecia não é para os infiéis, é para os fiéis. Mas e por que então que ele fala, ele alerta se não vão ouvir? Para que os fiéis saibam, eu tentei. Eu lutei por eles. Eu batalhei por eles. Tudo que era possível fazer, eu fiz. Não me ouviram. Então, quando aconteceu a desgraça em Israel e Judá, no tempo do exílio, que nós vamos estudar ainda, quando aconteceu essas desgraças, as pessoas já tinham consciência. Deus nos avisou. Mas elas não conseguem ouvir a voz de Deus.
Elas só foram compreender quando outras línguas lhe falaram. Quando a Babilônia veio e falou, aí eles entenderam que Deus estava falando a verdade. Quando a língua da escravidão, da morte, né, chegou, aí eles compreenderam que Deus estava falando. Mas enquanto Deus falou assim a sua língua, amor, não ouviram. Né? Então tenha em mente, guarda bem isso. Quando algo ruim acontece numa casa ou numa família, pode ter certeza, Deus tentou de todos os jeitos possíveis e não deu resultado. Quem conhece a Bíblia jamais vai ficar contente com isso. A gente não fica contente com a desgraça de ninguém. O próprio Jesus nos ensina isso quando João diz a ele, Senhor, tu quer que a gente chore, que desça fogo do céu e queime todo mundo? O que Jesus disse? Eu não vim para matar os homens, eu vim para salvar os homens. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Não precisa destruir as pessoas. Aí depois ele diz, Deus está me castigando. Mentira! Isso aí é consequência do fruto que tu plantou. Deus não precisa castigar o homem, ele já se castiga a si mesmo, se entregando de bandeja para o diabo. Então cuidado com as tuas decisões. Se tu faz alguma coisa, te dá muito prazer, muita alegria, não adianta eu dizer, mas eu nasci assim. Tu até pode ter nascido assim. Agora Jesus ele falou, tu precisa nascer de novo. Se tu acha que nasceu assim, simples, quer entrar no céu um dia, nasça de novo. Do contrário, tu não vai ter parte com Deus. Nós estamos aqui no tempo do aviso. Deus está avisando, Deus está alertando. Deus ainda vai avisar muito esse país, alertar muito ainda. Só que isso tem um tempo. Vai chegar numa hora que ele vai dizer, cansei. Olha lá, segue ali em 1 Coríntios, ainda no 24. Mas se entrar algum descrente, ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Então há um momento que Deus tem que falar a língua. Eu estou trazendo esses textos para uma aplicação aqui em Isaías. Então há um momento em que a língua original, lá quando os anjos estão falando em línguas, não adianta Deus falar em línguas pelas pessoas, porque o infiel vai continuar infiel. Ele não vai se tornar melhor por isso. O apóstolo Paulo explica sobre isso. E aqui Isaías ele está unindo isso, e ele está transcrevendo, dizendo, Deus pode falar mais 1 milhão de vezes com eles. Não vai dar resultado. Eles só vão entender a linguagem da Babilônia. Eles só vão entender a linguagem da morte, do sofrimento, da perda. No momento que eles perderem aquilo que eles amam, aí eles vão se converter, aí eles vão mudar. Um outro exemplo que a gente pode dar disso é que em um dos milagres de Cristo, 10 leprosos vieram até Cristo. 10 leprosos vieram até Cristo. Quantos depois voltaram para agradecer? 1. As pessoas só buscam a Cristo quando a desgraça chega, quando a doença chega, quando o problema chega. No momento que a desgraça e o problema somem, eles somem também. É natural do ser humano isso. Natural do ser humano isso. Um exemplo disso é João 6, onde Jesus fala, se não comerdes da minha carne e não beberdes do meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Depois dessa pregação, muitos discípulos não queriam andar com ele mais. Então, a verdadeira palavra, ela vai contra aquilo que a gente gosta, ela vai contra aquilo que a gente ama, ela vai contra aquilo que a gente quer. Não é em vão que pregaram Jesus na cruz. Depois de todo o bem que Jesus fez, curou, libertou milhares de pessoas, só nas 2 multiplicações de pães,
4.000 homens fora mulheres e crianças na segunda, 5.000 homens fora mulheres e crianças na primeira. Estamos falando de 20.000 pessoas. 20.000 pessoas que comeram do pão e do peixe que Jesus multiplicou. Pão e peixe que não existia na terra. Ele multiplicou, ninguém criou aquele pão. Ninguém criou aquele peixe. Ele multiplicou. Ele criou pão e peixe na hora para todo mundo comer. Mas eles estavam com Cristo no momento da fome. No momento que Cristo estava sendo pregado na cruz, quantos foram lá para defender Jesus? Nem os discípulos. Estava só João lá. Ou então observa isso. As pessoas gostam muito de buscar a Deus para as bênçãos. Por que se fala tanto na vida financeira? Como se isso... Nossa, se vida financeira é sinal de santidade, então João Batista era um mendigo. Qual era a comida de João Batista? Mel e gafanhoto. Quem é de vocês que está aí? Vamos chegar meio-dia em casa e vamos comer um gafanhoto assado. Vamos fazer um gafanhoto fritinho hoje. Tem alguém aí? Não? Pois é. Se tu falar hoje no Brasil em comer gafanhoto, nossa, é miséria. Tá passando fome. É a comida de João Batista. E era um homem muito usado por Deus. Abriu o caminho para o mestre. Nós temos a característica de sofrer a perda. Mas temos dificuldade de resolver a origem. Quando uma pessoa da família morre em uma desgraça, em uma situação que ninguém deseja isso, Deus o livre e guarde, a gente sofre o baque disso. Mas isso muda a nossa forma de pensar, de agir e de se relacionar com Deus? Não. Passa o tempo, passa a dor, passa o sofrimento e volta a ser exatamente como era antes. Essa é a tendência. Longe de Deus, fraco, desanimado, sem fé nenhuma, sem espiritualidade nenhuma e continua na mesma forma. É difícil. Deus falou tudo isso, alertou tudo isso. O povo foi escravo, se tornou escravo. Foram de novo reerguidos por Deus. Vamos estudar lá a história em Esther, Esdras, Neemias. Reergueu. Depois que esse povo reergueu e estava bem e forte, o que fizeram? Pregaram Jesus numa cruz. Esse é o povo de Deus. Não estou falando do povo ímpio. Estou falando do judeu, do povo de Deus. O crente faz isso. Não é o ímpio. O crente faz isso. Porque quando tu fala do ímpio, tu lê a história de Ruth, que não era descendente do povo de Deus. Não era uma judia. E olha o exemplo que ela dá. No tempo dos juízes, enquanto os homens estavam raptando mulheres, obrigando elas a se casar com eles, enquanto os pais estavam na roça, Ruth, que não era do povo de Deus, dá um belíssimo exemplo de amor e de fé em Deus. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E não era uma descendente. Ela não tinha história com Deus. Ela não tinha origem com Deus. Ela não tinha relacionamento com Deus. Ela não tinha contato com Deus. Ela não viu tudo aquilo que Deus já tinha feito. Ela amou a Deus por aquilo que ouviu falar. E quais foram os testemunhos que ela ouviu dos crentes? Meu marido morreu. Meus filhos morreu. E nós estamos na miséria. E diante disso ela diz:
o teu Deus será o meu Deus. Deus que não guardou o marido da sogra, o seu sogro, não guardou o seu marido, não abençoou financeiramente, viviam numa desgraça, e ela diz: é esse Deus que eu quero servir. Isso é amar Deus. Ela passou a amar Deus não por aquilo que via, mas por aquilo que acreditava. Incrível isso. E o crente hoje ele só quer se converter se Deus lhe der um carrão, uma mansão e vida farta. Pois é. Se ainda se pudesse levar a mansão lá para o outro lado, vou transportar a minha mansão lá para o inferno. Para quê? Para queimar junto? A gente vê que o interessante da Bíblia, que quando a gente estuda, a gente percebe que a Bíblia ela vive um momento de ciclos. Ciclos que têm início e fim. E aí quando termina o ciclo recomeça. Vai ter o mesmo início da reestruturação, o pecado vai crescer, os profetas vão alertar, o povo não vai ouvir e a desgraça vai vir. Aí depois da desgraça, Deus começa a reerguer de novo. Quando reerguer, eles vão se atirar no pecado. Quando se atirar no pecado, os profetas vão avisar, eles não vão ouvir, a desgraça vai vir e completa outro ciclo. E aí começa mais um de novo. Não é em vão que a Bíblia diz que nada se faz novo na terra. Só Deus para ajudar nós mesmos. E os segredos, 1 Coríntios 14, 25. Mas se entrar algum descrente ou não instruído quando vocês estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Só na porrada mesmo, de outro jeito não. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Não é em vão que a Bíblia diz que naquele dia todo joelho se dobrará e dirá que Jesus Cristo é o Senhor. O problema é que muitos desses dirão isso para depois ser arremessado no inferno. Esse é o problema. Quando a porrada pega, cada ciclo a gente enxerga isso. Quando a porrada pega, todo mundo se volta para Deus. É a coisa acalmar e voltar à normalidade, eles voltam para o pecado de novo. Porque isso é o natural do ser humano. Por isso que Jesus Cristo alerta: vocês precisam nascer de novo. O natural de vocês é nascer, crescer, morrer e ir para o inferno. Isso é o normal. Isso é o normal. Não é em vão que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém nasce para ir morar com Deus um dia. Nasce para ir queimar no inferno. A gente precisa nascer de novo para poder conseguir não cair lá. Então a coisa é séria mesmo. Olha o quanto Isaías, milhares de anos, já alertava sobre isso. E a dificuldade, quando tu fala, mas tudo isso eu já sei. Pois é, né? Queria eu estar pregando para pessoas que não conhecem. Que não conhecem. Como aquele caso, aquele japonês que escreveu uma crítica. Ele escreveu uma crítica. Eu mandei uma mensagem para ele. E agora ele em vez de rebater a crítica, ele simplesmente excluiu o primeiro comentário dele. Ou seja, são pessoas que não fazem por mal. Fazem por falta de conhecimento. Quando tu prega para crente, não. O problema é quando tu prega para crente, ele já conhece tudo, ele já sabe tudo, e quanto mais tu fala, pior ele fica. Mais ele se afunda no pecado, que é para mostrar para ti que ele está certo. Hoje ele está na bebidinha porque pode, amanhã ele está no bailão porque pode, amanhã ele se atira na vaidade porque pode, que é para mostrar que tu está errado. Amado, não está mostrando nada para mim. É tu que está te afundando indo para o inferno.
Mas a gente sempre tem, quando está no pecado, aquela coisa de querer mostrar que é maior, que é melhor. Né? Não faz isso. Né? Não faz isso. Olha lá o versículo 13. Então o Senhor vos ensinará a sua palavra como se vocês fossem crianças. Tentarão andar, mas cairão de costas. Serão feridos e cairão em armadilhas e até presos. Assim eles caíram, Israel, em 722 a.C., diante de Salmaneser, rei assírio. Não teve outra forma. Né? Isaías estava falando, vocês estão errados. Vocês estão errados. Não, vai querer nos ensinar agora. Nós também somos profeta que nem tu. Hã? Qual é a forma? Deus tem que ensinar. Como uma criança. Como é que uma criança aprende a caminhar? Caindo. Vocês vão ter que cair também. Vão ter que voltar lá para o início. Vai ter que tomar letombo. Alguns seriam presos. Muitos foram mortos. Né? Um dos reis até foi, um dos últimos reis, viu todos os seus filhos morrerem, depois arrancaram os seus olhos. Né? Deus, ele ficou feliz com isso? Claro que não. Era para ele ter continuado bem, os filhos dele reinando, os netos, bisneto, tataraneto. Assim era para ser. Né? Mas não, se atira no pecado, se atira no pecado. Ó, do 14 ao 15. Autoridades deste país, homens orgulhosos, escutem a mensagem de Deus. Vocês que dizem, quando vier este terrível dia, ficaremos tranquilos, pois fizemos pactos com a morte e o inferno. Nada nos acontecerá. Vocês estão confiando em mentiras, achando que a desonestidade os protegerá. E quando tu alerta as pessoas sobre esse tipo de situação, não, Deus está comigo, nada vai me acontecer, Deus está comigo, Deus está na minha casa, Deus está na minha vida. Isaías estava aqui pregando para as paredes, e ele era convicto disso. Lá quando Isaías foi chamado para isso, quando ele foi chamado para isso, Deus já o alertou sobre isso. Tu vai pregar, mas ninguém vai te ouvir. Ninguém vai te ouvir. A gente vive um tempo, hoje em dia, isso. Estamos rodeados de igrejas que diz, tu pode fazer tudo, Deus só quer o coração. O que tu fizer com o resto não tem problema. Tu só tem que chegar naquele dia e entregar o coração. É o coração para Deus e o resto para o inferno. Deus só quer o coração. E aí fica difícil quando a gente vem aqui e prega um livro de Isaías, né? Eu não sei se algum dia vocês já viram em alguma igreja, em algum lugar, as pessoas pregando esses capítulos de Isaías. Que prega muito é lá os 50 e pouco, 40 e pouco, né? Que é benção, 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 né? E agora aqui, né? Quando dá esses alerta, o povo não quer ouvir isso. É uma pena, vai se perder muita gente desse jeito, né? Acham que está tudo tranquilo porque estão com Deus. 14 e 15, olha o 16. Deus colocou uma pedra de esquina em Sião. Judá, aquele que nela crer não terá medo. Ver Mateus 21, 42. Uma pedra reprovada. Ver 1 Pedro 2,6. Lembrando que Jesus Cristo nasceu em Judá. Então veja aqui no versículo 16. Eis que eu assentei em Sião, em Judá, uma pedra aprovada. Então até a cidade que Jesus tinha que nascer já estava prevista. Até a cidade. Então Jesus, ele foi alguém que veio para a terra e não teve direito nenhum. Nunca foi livre. Ele tinha que fazer as coisas exatamente da forma que estavam previstas. O teu ministério vai começar em tal cidade,
Vão acontecer nessa cidade tu vai fazer milagres, nessa não. Depois tu vai ir pregar na outra região, vai acontecer isso, e depois tu vai apanhar e ser pregado numa cruz. Né? Maria e José sequer puderam escolher o nome dele. Quando ela ficou grávida, o nome dele vai ser tal. E isso lembra da história de Oséias, né? Nem o nome das filhas ele pôde escolher. Mas olha só então, porque nós temos que ter em mente que a nossa vida não é aqui na terra. A verdadeira vida nossa é lá no céu com Deus. Aqui é um tiro e já foi, né? Olha o Luciano lá em Goporé, né? Onde estava aí, comprando, vendendo, vai, volta, faz, acontece, já não existe mais. Né? Todas as dúvidas deles nesse momento foram saciadas. Já conhece o outro lado. Se está num lugar bom, num lugar ruim, não sei, porque o meu trabalho vai até o dia da morte das pessoas. O dia que elas morrem, não é comigo mais um negócio. Né? Então temos que estar em mente, né? Estamos a perigo a todo momento. Deus é importante sempre. Busquem mais a Deus, né? Olha do 17 ao 20. Seus abrigos não serão seguros. Seus acordos com a morte e o inferno serão anulados. Deus se levantará na sua ira e fará uma obra aos olhos dos homens estranha. Parem de zombar, ou o castigo será ainda pior. Não, mas os homens gostam de piorar a coisa. Se é para apanhar, nós vamos apanhar com vontade. Né? Quanto mais tu diz, tu está errado. Ah, é tu que está com o diabo. Né? Ou seja, quanto mais Deus avisa, mais eles metem a mão, que é para quando o castigo chegar, a tunda não seja pouca, seja bastante. Né? Que eles apanhem tanto quanto foram abençoados. Né? Eita, nós, tem louco para tudo, né? Do 23 ao 29, escutem o que vou dizer. Eles tentam, né? Isaías tentava, escuta o que eu vou falar e não vão ouvir. Não, mas eu vou falar igual, teimoso, né? Todo conhecimento veio de Deus. Ele é sábio em tudo que faz. Aceitem seu conselho e ele guiará a todos na forma certa, no momento certo. Parece que eu estou vendo ele dizer, mas nós já estamos na forma certa, já estamos fazendo o que é certo, né? Tudo bem, cada um segue a vida que achou melhor. Né? E aí depois vamos estar vendo o capítulo 29. Né? Então, já vamos fazer uma pausa. Deixa eu ver, passamos quase que amanhã, metade da manhã só em um capítulo. Né? Mas é aquilo que é para a gente poder compreender, né? Que tu não pode brincar com a tua salvação. Que quanto mais tu te afundar no pecado, mais difícil a tua salvação se torna. Porque o pecado, ele te convence que tu está certo. O diabo tem esse poder, essa autoridade, né? Tem de caminhão pessoas indo ao tormento todos os dias. Pastores, como aquele pastor que ganhou milhares de almas para Deus e está lá dentro de um caixão sendo espetado com espada 24 horas por dia. Está lá e era pastor. Pô, se o pastor está assim, imagina as almas. Né? E foi poupado? Não foi, a palavra é uma só, a verdade é uma só. Eu digo, eu estou aqui para garantir a minha salvação, a de vocês, é com vocês, né? Se tu acha que orar uma vez por dia é muito, né? É contigo. Se tu acha que ler a Bíblia todo dia é exagero, é contigo. Que, nossa, que absurdo, 3 vezes por semana na igreja, né? É contigo, né? Faz o que tu achar melhor. Se tu acha que deve beber, beba todas. Né? Quem está sujo, suje-se mais. Né? Aproveita bem teus momentos de alegria aqui para que você tenha boas lembranças lá no inferno depois. Né? Pelo menos tu vai estar lá queimando, apanhando, torrando. Pelo menos tu vai ter boas lembranças da terra. Né? E eu já quero, se Deus assim o quiser, Ele que manda, eu já quero esquecer que um dia eu estive na terra. Né?
que eu esteja há tanto tempo no céu que tudo que eu vivi aqui e passei sequer são lembranças muito distantes numa memória esquecida. Mas cada um escolhe aquilo que acha melhor. Eu não posso salvar meu pai, minha mãe, as minhas irmãs, os meus filhos, se eles vão para o céu comigo, se não vão, amados. Quando se fala em salvação, não se fala em família, salvação é individual. Quantos filhos estão lá no tormento hoje e os pais não estão? Quantos netos, quantos sobrinhos? Quantos pais, mães, avós estão no inferno hoje e os filhos e netos estão no paraíso? Então cuidado com essa história. Mas se eu for fiel, será salvo tu e a tua casa. Irmão, vamos para a realidade. Não leia apenas um versículo, olha para todo o restante, poxa. Eu tenho um tio que está lá no Hades. Isso que foi confirmado pelos anjos. O tio Alê, ele está no Hades. E a mãe dele está no paraíso. Se salvou, avó Jeca? E aí? E aí? Onde é que ficam esses pregadores que dizem que se tu for fiel, a família pode não prestar, mas vai salvar tudo? Da onde? Se o pouquinho que eu conheço do outro lado eu tenho provas que não é assim que funciona. Realidade, poxa, Agora, claro que daqui a pouco está assistindo e vai dizer que eu estou doido, Mas realmente, falar a verdade hoje é doideira, É importante sempre chamar que o batismo com o Espírito Santo pode acontecer em pessoas que têm até vício. O batismo do Espírito Santo. Que é o momento a pessoa ela dá liberdade e ela recebe o batismo com o Espírito Santo. Agora, se ela morrer no pecado, ela é condenada. Batismo com o Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Tanto que já vi muitas pessoas que foram batizadas no Espírito Santo antes de serem batizadas nas águas. O pastor considerava que elas ainda não tinham condições de se batizar nas águas e já receberam o batismo com o Espírito Santo. Que são duas coisas completamente diferentes. Então, mas realmente é o que a gente vê nas igrejas hoje. As pessoas estão tudo afundadas no pecado, afundadas no erro, e lá o pastor está dizendo: está cheio de Espírito Santo, está cheio de Espírito Santo, está cheio de Espírito Santo. Por quê? Porque isso enche igreja. A visão que hoje tem no evangelho é encher igreja. É encher igreja. Se eu não tiver uma catedral grande, linda, maravilhosa, nós não tem Deus na igreja. Eu disse: irmãos, para mim, bispo Leandro, igreja é só uma montoeira de tijolo, não tem valor nenhum. Para mim, eu acho que se tu prega dentro de uma igreja alugada, numa catedral lindíssima, para mim não faz a menor diferença. Porque o que eu vejo é Jesus dizendo: não vai ficar pedra sobre pedra, vou botar tudo no chão. Então não adianta tu te apegar a essas porcarias, Não faz diferença. Se é debaixo de uma árvore, se é lá no deserto, se é numa catedral grande, linda, maravilhosa, tudo bobagem e besteira. O que vale é quem é que está se convertendo. Está se convertendo ou não? Jesus não morreu na cruz por causa de um prédio. Ele morreu por causa das almas que estão ali, E para a gente se salvar, não precisa muita coisa. Precisa, e como precisa, Dizem que não precisa muita coisa, Precisa. Agora eu lembro que lá quando a igreja começou, lá no porão da Terezinha de Mari, alugado, porão velho que foi reformado pelo pai, que fez um piso, fez um reboquinho lá, uns banquinhos de madeira bem sem vergonha. Lá tinha até arrebatamento. E agora que estamos aqui, igreja linda, grande aqui, quantos de vocês já foram arrebatados? Guaporé tem uma igreja linda, quantos já foram arrebatados? Eu estou dizendo que não adianta essas coisas. Lá atrás, uma igreja bem simples, tinha muito mais unção do que hoje. E o que é que mudou?
Os líderes são os mesmos. A mensagem é a mesma. A pregação é a mesma. O problema é que o povo não é o mesmo, né? O evangelho no mundo está se esvaziando. A verdade está fugindo dos corações. Porque o crente está se deixando levar pelo pecado. Aquilo que antes ele tinha certeza, isso é errado. Agora ele já está em cima do muro. Tu vê, eu acho que talvez não seja tão errado assim. O inimigo está conseguindo contaminar, está conseguindo minar os corações pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Né? Pouco a pouco. Já vi situações onde o diabo passa 15, 20 anos trabalhando no coração da pessoa para chegar lá onde ele quer. Hã? Cuidado, cuidado. Ele é muito paciencioso. Né? Muito paciencioso. Vai muito devagarinho, pouco a pouco, pouco a pouco. Né? Para que eu pudesse aprender isso, eu tive que tomar também muita porrada na vida, né? Para poder entender. Cuidado, o diabo vai entrando pouco a pouco, minando a pouco. E quando tu tem a oportunidade de pelo menos enxergar os demônios, né? E eles são pequenininho, aí tu abre os 2 olhos, porque esse aí é os piores. Né? Lá em casa tem um demônio grandão, forte. Isso é chinelo. Isso é chinelão. Não dá muita bola para isso. Agora, se for... Glória a Deus. Então, se for um demônio pequeno, tu abre os teus olhos, né? Esse é os piores. Mas no tempo de hoje, não vê nem grande, nem pequeno, nem gordo, nem magro, não vê mais nada, né? Porque tá tudo na unção, tá tudo com Deus, né? Se eu não estou vendo porque ele não está aqui, né? E aí tem um dos versículos que ele fala aqui, né? Que fala que está tudo, está sujo, imundo. É o tempo de hoje, E eu cresci vendo os meus pais, que todo mundo que caía no chão estava endemoniado, eles botavam a mão e expulsavam. Agora é bênção e unção. Mudou muito esse evangelho, né? Aí tu imagina, eu acho que diante de uma situação dessa, um pastor falar que beber um pouquinho não tem problema nenhum, eu acho até que é normal, porque se estão dizendo que uma pessoa que está rolando no chão está cheia de Espírito Santo, o resto é barbada, né, tia? Homossexualismo é aceito por Deus, é normal, né? Se já estão chamando o diabo de anjo, né? De urubu de meu loiro, né? Olha, é uma... Imagina, um cara vai chegar para mim, a mulher, e dizer, vamos pro mato? Cara, ele tá querendo apanhar e não sabe, né, tio? Mas, enfim, olha, cada louco. E é o pastor, tu imagina os outros. É que nem diz o versículo 9 aqui, ó, o 8. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, e não há lugar limpo. É assim que Deus está enxergando essas igrejas, essas pessoas. Eles estão vendo as suas vidas como perfeitas, maravilhosas, cheias de bênção. Quando Deus olha e enxerga as suas vidas, suas mesas, imundícia e cheia de vômito. Deus está comigo. Nesse podridão, cada um segue o que quer, amados. O importante que a gente pode fazer é nós não nos deixar levar por isso. E vamos pregar, né? Vai que aparecem uns louquinhos aí que acreditam, né? Infelizmente. Verdade, foi bem assim. Então, o pai, ele anda assim, encrenca, vai lá visitar igrejas por causa das mesmas. Verdade. Uma outra vez que foram brigar com o pai porque ele tinha humilhado os pastores. Porque o jovem de uma igreja, tá puro demônio, se manifestou, nenhum pastor foi lá expulsar. Acho que até a mana estava junto. Aí o pai, ele viu aquilo, foi lá, botou a mão, expulsou, ficaram bravos com o pai, porque o pai estava humilhando os outros pastores. Cara, esse mundo tá acabando, olha. Para nós, eu digo para mim, olha, tô louco para dar no pé desse mundo. Isso aqui tá apodrecendo o negócio. É uma pena. Aí tu olha, né? Se os pastores estão assim, imagina o povo. Né?
Mas aquilo, vão pregar? Só prega ali Mateus, Marcos, Lucas, João, porque daí não precisa nem pensar. E é só amor, 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 e o resto da Bíblia desaparece, não pregam nunca, não abrem nunca. Pois é. Mas enfim, eu digo que tudo isso não é para criticar a igreja de ninguém, cada um faz o que quer. Você de cá está ouvindo, se tu já tem um lugar reservado lá no inferno, seja feliz, cada um vai para onde quiser. Não tenho nada a ver com isso. Agora, o meu trabalho é ensinar a verdade, exatamente como Isaías veio à terra, o trabalho dele era falar a verdade. Deus me colocou aqui para falar a verdade. E no tempo certo, todas as coisas vão acontecer, porque Deus sempre no final das profecias pode levar o tempo que for, mas ele deixa a assinatura dele, para confirmar que tudo aquilo realmente era de Deus. Só espero que dê tempo de salvar alguém. Vamos fazer uma pausa, vamos tomar um café e daqui a pouquinho estamos de volta.